Prezados amigos, prezados irmãos de caminhada, mais um momento nós estamos aqui para estudar, refletir um pouco mais sobre essa doutrina de amor que nos auxilia a compreender as nossas questões, que nos faz compreender melhor a importância da reencarnação para que possamos chegar mais perto de Deus. Hoje, nossa reflexão é sobre o texto A Porta Divina, psicografado por Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida. Nesse texto, nessa reflexão, é muito claro a importância de nós percebermos quais são os caminhos que nós fazemos, quais são as portas que nós abrimos e quais são, de certo modo, as portas que fechamos. Porque no caminho evolutivo, nesse processo evolutivo que nós estamos percorrendo, é importante que a gente compreenda que muitas serão as portas que nós poderemos entrar, mas nem todas, e talvez bem poucas, serão aquelas que realmente o nosso processo evolutivo fará o caminho correto, ou seguiremos pelo caminho correto ao entrar determinadas portas. Diante disso, fica a reflexão sobre o que nos traz as obras básicas, sobre a porta estreita e a porta larga. A porta estreita é aquela que nos mostra um caminho onde precisamos refletir, é um caminho mais complexo, um caminho em que a gente, de alguma forma, trabalha mais. Por quê? Porque todo conhecimento, ele não é vindo, ou a gente não adquire ele de forma passiva. Pelo contrário, nós precisamos que estejamos, nós precisamos estar ativamente num processo de caminhada para que a gente possa, então, compreender ou desenvolver aquilo que a gente precisa. Porque o caminho da porta estreita, ou que nos leva à porta estreita, é um caminho de aprendizado. Já a porta larga é aquele caminho onde a gente provavelmente não tenha muitos desafios, não tenha muitos aprendizados. É o caminho que nós pegamos ou que nós trilhamos de forma mais fácil. E essa facilidade não significa um sentido de que chegaremos ao nosso resultado ou ao nosso futuro de forma mais fácil. Mas pelo contrário, quanto mais seguirmos o caminho da porta larga, mais vezes precisaremos reencarnar para retomar aqueles equívocos que fizemos ao longo da nossa reencarnação. Por isso, é importante que a gente compreenda que aquele caminho que é feito com menor afinco, com mais facilidade, sem desafios, sem aprendizados específicos, certamente é um caminho que vai nos trazer muito mais dificuldade no futuro. Por quê? Porque esse caminho é o caminho geralmente que nós pegamos como subterfúgio. E esse subterfúgio do processo que realmente a gente se comprometeu na escalada evolutiva de cumprir para chegarmos então nos mundos mais benfazejos, nos mundos onde o amor é a base, onde a gente não tenha mais tantos equívocos ou tantas questões a serem reconstruídas, serem novamente desenvolvidas. É importante observarmos que na mensagem, quando nós fazemos essa reflexão,
existe uma mensagem, uma frase muito importante que diz que Jesus é a única porta verdadeira de libertação. Ou seja, os ensinamentos que Jesus traz são os únicos que podem nos tirar dessas amarras das ações equivocadas que fazemos. É o único que pode, os seus ensinamentos são os únicos que podem nos guiar até um caminho de bondade e um caminho que chegue mais próximo ao nosso Pai. Logo, é importante que a gente tenha humildade para entender que ainda estamos no processo, mas que tenhamos perseverança para que possamos continuar nesse processo e fazermos as escolhas de forma mais acertada, que são aquelas que nos dizem sobre os aprendizados. E os aprendizados nunca são tão fáceis, porque eles modificam a gente, eles nos marcam, eles nos trazem conhecimento. E isso não é algo fácil. É só a gente fazer uma reflexão ou uma lembrança, se temos filhos ou se temos sobrinhos, irmãos, netos, né? Que a gente faça essa lembrança. Quando o bebê nasce, quando ele vai se desenvolvendo, à medida que ele vai adquirindo habilidades, essas habilidades elas não são adquiridas de forma tão fácil assim. Um bebê, para começar a caminhar, leva meses. Para começar a falar, leva meses também. Para ter habilidades como pegar um talher, leva anos. Essas habilidades são as habilidades mais fáceis. Agora, as habilidades de ter um bom pensamento, de ter boas atitudes, de ter boas ações, essas levam milhares de anos. Mas nós, tendo a certeza de uma doutrina que nos mostra, que nos explica sobre os aprendizados que cada reencarnação nos traz, certamente nos ajudará a escolher a porta correta e a escolher efetivamente a porta verdadeira, que são os ensinamentos de Jesus trazidos a partir das leis divinas. Então, meus irmãos, que nós possamos, a partir de hoje, refletir sobre qual é o tipo de porta que nós queremos entrar. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, permaneça conosco sempre e que nós possamos nos ligar a eles para que a gente possa, a partir de agora, refletir de forma mais efetiva qual caminho estamos fazendo e qual queremos fazer. Que assim seja.